Fala, galera! Vamos para mais uma aula de biologia. Professora Tabita aqui com vocês. Nessa aula a gente vai fazer aquela revisão sobre a aula de número 2, tá bom? Essa é a nossa aula 2.2. Galera, então eu quero que você preste bastante atenção. Se você perdeu algum fio da meada aí, mas você vai ficar agora ligadinho com a gente nesse exato momento. Vamos lá para o nosso slide? Olha lá. Então, a nossa aula foi sobre conceitos básicos de genética, né? Ok. Então, a gente viu muitas informações e cada uma dessas informações, meus queridos, são fundamentais para que você compreenda todo o processo de agora em diante. Então, se você se equivocou, ficou meio perdido em algum desses conceitos, esse é o momento, tá bom? Então, olha só. Quando a gente fala de questão da genética, nos reportamos a processo de hereditariedade. Só um instante. Nesse processo de hereditariedade, ok? Você tem que ter, então, um processo anterior, que é a reprodução. E nessa reprodução, você vai ter trocas de informações genéticas. Isso só pode acontecer devido ao quê? Ao DNA, o ácido desoxirribonucleico. Ok, professora? Nós sabemos que esse DNA ele está contido dentro das nossas células. E as células reprodutivas, então os espermatozoides e os óvulos ou ovócitos vão se encontrar e vão então gerar um novo ser e vão transmitir a sua herança genética. Só que quando a gente fala em DNA, a gente tem que lembrar da constituição. Então, esse DNA ele é constituído pelos genes. E esses genes estão ali, como a gente falou na aula, tijolinhos, montando essa peça fundamental para a unidade viva, que é o DNA e compondo aí as nossas unidades celulares. Cada um desses genes vai conter, então, olha aqui para mim, vai conter cerca de 30 milhões de genes. São muitos genes. Então, você tem muita informação contida. Quem gosta muito de informática aí, mais de 175 megabytes de informações, de processamento de dados ali, contido dentro da tua célula. Então, é muita coisa, muita informação. Joga lá na tela, olha lá. Então, você tem esse turbilhão de informações presentes nesses genes, dentro do DNA, que vai constituir o DNA, e para cada um dos genes, né, dos locais onde esses genes vão estar, nós vamos ter o locus gênico, que é esse aqui. O locus gênico, então, vai corresponder a essa área onde você vai ter os parezinhos de genes alelos que vão determinar uma característica. Ok, professora? Quando a gente fala em cariótipo, é o conjunto dos cromossomos que nós vamos ter dentro das nossas unidades celulares. E esses cromossomos eles vão se tornar visíveis quando no processo de divisão celular eles se condensam e você vai ter aquela visualização dos cromossomos dos xizinhos que nós falamos durante a aula. Só que esses genes alelos contidos aí nos cromossomos, eles podem estar em homozigose ou em heterozigose. Professora, não lembro mais. Ok. Em homozigose ou, na dominância ou na recessividade, ou eles podem estar em heterozigose, quando os alelos estão diferentes. E esses genes é que vão estar influenciando a questão, né, sendo determinados pelos genótipos, influenciando no nosso fenótipo. Então, para que eu tenha manifeste a cor dos cabelos castanho escuro ou a cor dos olhos castanho escuro, esse é o meu fenótipo, eu vou ter que ter um gene que vai determinar essa característica. E esse gene está relacionado, então, ao meu genótipo. Beleza, galera? Muitas dessas informações a gente vai também estar tratando na nossa atividade já, então segura aí que é rapidinho, tá bom? É isso aí.
Agora, você vai pegar o seu material, tá bom? E vai acompanhar. Eu sei que você é um aluno muito disciplinado, você já deu uma olhada nas questões. Então, esse é o momento para a gente tirar aquela dúvida. Se você acertou todas, parabéns para você, tá bom? Mas a gente vai acompanhando, porque cada um tem um ritmo, não é? Distinto. Então, a gente está aqui para todos. Beleza, galera? Então, vamos para a nossa primeira questão. Olha lá. Questão de número 1, preste bastante atenção. Você vai observar a imagem, que eu não estou mostrando ainda para vocês, se acalma o teu coração. Observe a imagem, identifique os termos usados para simplificar a descrição do genótipo de um organismo diploide, tá? Em um único locus gênico. Como é que eu vou identificar, como é que vai estar esse posicionamento e como é que eu chamo, como é que eu identifico essa posição desses genes naquela região ou naquela posição do locus gênico. Então, a imagem que a gente tem é essa. Então, olha só. Você tem a imagem A, você tem a imagem B e a C, correto? O que a gente consegue ver aqui, professora? Eu vejo um par de cromossomos homólogos. Parzinhos de cromossomos homólogos. E nesses parzinhos de cromossomos homólogos, eu tenho os meus genes alelos. Que são genes alelos? São aqueles que vão estar aqui, ó. Deixa eu colocar outra. Beleza. Essa região aqui. Esses genes alelos são aqueles que vão estar juntos para determinar uma característica. Então, na figura A, eu tenho os genes alelos Bzão, Bzão. Na figura B, eu tenho os genes alelos Bzão, Bzinho. Na mesma figura, tá? B representando a B, mas em posição diferente, eu tenho Bzinho e o Bzão. Na C, eu vou ter o quê? Bzinho e Bzinho. Certo? Então, eu tenho alelos diferentes. E como é que eu vou nominar esses alelos agora? Como é que eu chamo esses cromossomos? Então, eu tenho aqui esse indivíduo, tá? E esse indivíduo em homozigose. Deixa eu mudar a canetinha aqui, que não ficou legal essa cor, não. Beleza. Deixa eu ver a cor. Não gostei. Vamos para o vermelhinho. Pronto. Então, eu vou ter aqui, ó, homozigose. E esse aqui em heterozigose. Tá bom? Então, Bzão, Bzão, Bzinho, Bzinho são homozigotos. Aí eu vou ter dominante, Bzão, Bzão e Bzinho, Bzinho recessivo. E eu vou ter os indivíduos alelos com heterozigose, Bzão, Bzinho ou Bzinho, Bzão, tá bom? Então, se você fez essa identificação, deixa eu apagar aqui para não ficar por cima do que você... Aí. Tá? Então, se você fez essa anotação aí, homozigotos dominantes, B, heterozigotos e C, homozigoto recessivo, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. A gente vai ver mais pra frente que quando eu tenho alelos em homozigose ou com dominância e em recessividade, eu vou ter a frequência dessa característica de forma diferente, tá bom? A gente vai ver isso na próxima aula. Vamos seguindo então, questão de número 2. Descreva cada estrutura em destaque na imagem abaixo. Olha a nossa imagem, então, que nós temos aí. O que eu tenho, prof? Eu tenho cromossomos homólogos, tá? E quero que você, a questão está pedindo que você defina, diga o que é cada uma essas estruturas. Eita! Então, eu vou mudar de novo a canetinha aqui só para marcar. Tenho genes alelos. Eu tenho locus gênicos e tenho os cromossomos homólogos, tá certo? Então, genes alelos vão estar posicionados em uma determinada altura, né, dos cromossomos homólogos, porque aqui eu tenho, mudando a canetinha, vermelhinha, eu tenho aqui, ó, os dois cromossomos, um de origem materna e um de origem
paterna, tá certo? E nesses 2 cromossomos que eu herdei do pai e da mãe, eu vou ter nessa região do locus gênico, eu vou ter a presença do meu parzinho de alelos, que podem, lembrando, pode estar em homozigose ou em heterozigose. Se estiverem em homozigose e forem, tá? Dominantes, azão, azão. Se estiverem em recessividade, azinho, azinho. Professor, e quando é hétero, vai ser azão, azinho. Tá certo? Então, olha como é que ficou a definição aqui. Olha lá. Então, os genes alelos vão determinar uma característica do indivíduo, tá? Só que não necessariamente vão produzir o mesmo fenótipo. O que isso significa dizer? Pode me colocar aqui no... Não, aqui. Pode me colocar no cantinho aí da tela. Jogando. Aê. Quando a gente fala aqui, ó, pode produzir fenótipos diferentes, o que significa isso? Significa dizer que os genes que eu tenho ali, ó, naquele locus gênico, que podem estar em homozigose, em heterozigose, eles determinam a mesma característica. Por isso eles são alelos, genes alelos. Vamos imaginar cor dos meus olhos, tá? Cor dos olhos. É a característica. Os genes que estão naquela posição, naquele locus gênico, vão determinar essa característica de cor dos olhos. Professora, pode ser cor da pele? Pode. Professora, pode ser tamanho dos olhos, tamanho das narinas? Enfim, pode. Vai determinar a mesma característica, tá certo? O que vai mudar aqui? Que tá falando aqui, ó, podem ser fenótipos diferentes. Os fenótipos são as manifestações dessa característica a partir daqueles genes. Então, é característica de cor dos olhos? Sim, mas os olhos podem ser verdes claros, verde escuro, castanho claro, castanho escuro. Entendeu? Então, a variação desse fenótipo pode ser diferente, mas os genes alelos determinam a mesma característica. Tranquilo? Quando ele está falando ali o locus, posição, né, fixa desses cromossomos nos cromossomos homólogos. O que são os cromossomos homólogos? Olha aqui o nosso conceito. São os pares desses cromossomos que são herdados do pai e da mãe durante o processo de fecundação. Então, lá nas células reprodutivas, espermatozoide e óvulo, você tem então essa junção. O espermatozoide fecunda o óvulo, o ovócito, e aí agora você vai ter a formação de um novo ser com 46 cromossomos da espécie humana. E aí cada um desses cromossomos agora vão se parear, o paizinho, né, o cromossomo do pai e da mãe vão se parear formando essa junção desses genes alelos. Tranquilinho? Tudo certo, né? Vamos para a próxima? Olha lá. Questão de número 3, tá? Por meio da reprodução, podemos ter a transmissão das informações genéticas e assim assegurar que cada ser vivo vai receber essas informações que lhe são convenientes. A este evento denominado de hereditariedade, há 2 classificações, tá? Aí tá em o textinho aqui. A hereditariedade responsável pela transmissão de agentes genéticos que vão determinar a herança de características comuns a uma determinada espécie. Essa característica aqui, você tem 2 classificações quando você fala de hereditariedade, tá? Aí lembra, professor, eu esqueci, a hereditariedade específica e a hereditariedade individual. Quando a questão está falando aqui que essa hereditariedade ela vai ser responsável pela transmissão dos agentes, tá? Deixa eu mudar a corzinha. Vai ser responsável pela transmissão desses agentes genéticos que vão determinar a mesma espécie, tá bom? Eu estou falando da hereditariedade específica. Aí pode me colocar aí na telinha, não tem problema. Tchum, beleza. Aí deixa eu colocar ali, ó, tá ali a resposta, hereditariedade específica. O que significa essa hereditariedade específica? Vai identificar a que grupo pertence aquele indivíduo, tá? Aí a gente tem como exemplos assim,
Por exemplo, existem entre os animais, os mamíferos, existem aqueles que têm o cuidado parental, o cuidado com a prole. O que não vai acontecer com os répteis. Alguns répteis têm os seus filhotes e não ficam ali para cuidar, não. Eles já vão se virando no mundo, tá? O que é diferente dos répteis para os grupos dos mamíferos. Então, essa característica comportamental e também física desse grupo de ser vivo, é uma hereditariedade específica, porque identifica aquele grupo, né, de indivíduos, né, com aquelas características genéticas, que elas vão influenciar nisso aí. Beleza? Por exemplo, aspectos de migrações, para onde vão, quando vão, que período vão, quem é que vai fazer essa realização dessas migrações? Não são todos os animais que fazem esse processo de migração, tá bom? E aí, a individual, o que que é? É aquela determinação daquelas características que quando você, por exemplo, vamos imaginar a sua família aí. Eu não sei quantos indivíduos você tem na sua família. Vamos dizer que sejam 6 pessoas, só que elas são bem diferentes. Na minha casa éramos 5 irmãs. Cada uma é diferente da outra, né? Tem uma que tem o nariz mais largo, tem uma que tem o nariz mais estreitinho, afiladinho, coisa linda, né? Tem uma que tem o olho maior, o outro menor. Então essa é a nossa característica, nossa carga da hereditariedade individual, que vai determinar quem eu sou. Quando eu me olho numa foto, se eu tiver, né, com o rosto coberto, mas pelos olhos, vou ser identificada por causa da minha herança genética específica. Beleza? Ou individual, perdão. Tranquilo? Vamos para a próxima? Vambora! Em genética, questão 4, tá acompanhando aí, tá tudo tranquilo, né, galera? Beleza. Em genética, o termo que descreve o conjunto de cromossomos, essa tá bem tranquila, né? De cromossomos de uma célula organizados de acordo com a sua morfologia, refere-se a quem? Quando eu falo desse conjunto de cromossomos e eu observo esse conjunto de cromossomos, eu posso representá-los usando um heredograma? A gente ainda não estudou isso aqui, né? Questão dos heredogramas, mas a gente vai ver muito isso aqui nas próximas aulas. Os heredogramas são aqueles que lembram aí as árvores genéticas, né? As árvores familiares que a gente fazia aí, né? Nos anos iniciais dos estudos de vocês. A professora lá do prézinho pedia para você fazer quem era o pai, quem é a mãe, né? Colocar as fotinhas, lembrava aquelas árvores bonitas, frondosas, você ia colocando lá a sua árvore genealógica. Então é mais ou menos parecido com os heredogramas, onde você vai ter quem é filho de quem, quantos filhos a pessoa teve, e você olha aquela imagem e você consegue precisar isso. Os pares de casais e quantos filhos e quais são os sexos desses filhos, tá? Mas então não está relacionado ao conjunto de cromossomos. Cariótipo, ok, tranquilo, beleza, nossa resposta está aí. O cariótipo, sim, é aquele que você vai fotografar os seus cromossomos quando eles estão em processo de condensamento, formando aqueles xizinhos, tá bom? E aí, nesses xizinhos eu consigo identificar e formar os pares dos meus cromossomos, os 23 parezinhos que você vai ter ali, para fazer aquela análise, né? Se a pessoa tem algum problema congênito, algum problema ligado à genética, ou a restrita ao sexo, ou não, tá bom? E aí a questão do genótipo, gene e fenótipo, a gente já sabe que o gene vai constituir o DNA. O genótipo é aquele que vai dar a transmissão dos caracteres genéticos, tá? Azinho, azão, certo? Vai determinar a característica. E o fenótipo é a apresentação, a manifestação dessa característica. Então, galera, olha aqui para mim. Essas foram as questões que a gente selecionou para vocês para essa atividade deste conteúdo. Obviamente, você pode ir seguindo, né? Pode ir seguindo, se exercitando cada vez mais, aprofundando, mas a gente vai mudando para um outro conteúdo, mas sempre vai retornando em alguns conceitos. Então, você não pode deletar essas informações vistas até agora, perfeito? Te aguardo já para a nossa próxima aula. Beijão!